E aí, meus queridos, eu espero que seja tudo muito bem por aí e bora ver o que aconteceu nesse mês no mundo dos animes. Em um vídeo que eu trago aí mensalmente com um aglomerado de informações, desde novos animes, continuações e várias outras notícias. A gente fala sobre a capa do vídeo, nesse aqui ainda também tem live action, já é o quinto vídeo seguido desse formato que tem live action, e várias outras informações bem legais para você ficar sabendo de tudo o que rolou no mundo dos animes. Então fica até o final do vídeo para não perder nenhuma delas, fechou? E caso você tenha alguma dúvida quando vai lançar algum anime, se eu deixei alguma coisa de fora ou não, deixa aí nos comentários que eu vou responder cada um de vocês. Começando pelas obras que já tivemos as suas continuações confirmadíssimas, como por exemplo Vigilantes do Boku no Hero Academia, sendo que ela vai continuar com o estúdio Bones, que na realidade é o segundo estúdio deles, o Bones Films, e já tem vários outros estúdios fazendo isso, criando uma ramificação de si mesmo, só que para alocar aquelas obras que vão ter um cuidado maior, melhor qualidade de animação, mais ou menos isso. Sendo Bones Films o mesmo estúdio que produziu aqui o Gachakuta, que logo em julho a gente vai ter o seu lançamento. Mais um que foi anunciado para 2026 foi a continuação do Skip and Luther, um quase romance muito legal, é bem divertido e que não é dito ao pé da letra como um romance, porque ele não é aquela típica história que força ou apressa em tornar os dois personagens um casal. Ele vai lidando mais com calma, aprofundando e tendo um cuidado maior e mais foco em questões em torno de cada personagem, as suas histórias, problemas, dramas e a maneira como eles interagem. Sendo que ele continua com a mesma staff, a mesma equipe de produção, o mesmo estúdio, e para quem gosta desse tipo de obra, vale muito a pena ver, até porque a gente consegue ter boas risadas aqui. O melhor anime do ano em uma lista de trás pra frente, o Debate, também foi confirmada a sua segunda temporada, o que provavelmente já estava sendo produzido ali antes da estreia da sua primeira. O que tudo indica com isso é que não vai ter troca de staff, equipe, estúdio, vai continuar basicamente a mesma coisa que a gente já conhece. Então, por mais que durante a obra a gente passou a ter uma ou outra cena breve com movimentações bem básicas, mas a gente teve, principalmente em algumas lutas, por mais que cortada muita cena, muitas coisas complementariam a história, que daria mais sentido e carisma, alguns personagens também foram cortadas, ainda assim a gente pode esperar o mesmo nível de obra para essa continuação. O Ninja Kamui é um outro anime que foi confirmada também a sua continuação, segunda temporada, denominada Red Vendetta. Esse que foi uma grande surpresa pra mim, porque foi um anime que começou de uma forma mega incrível e chegou a um ponto que não dava nem pra saber se eu tava vendo ainda o mesmo anime ou não. Colocaram uns exoesqueleto, meio mecha, fazendo a história se perder, miraram em uma coisa e acertaram totalmente em outra. E provavelmente não fui só eu que achei isso, porque o anime recebeu a infeliz nota de 6.6, algo considerado médio a ruim. Geralmente quem recebe isso são aqueles animes mais clichêzão, com animação meia boca, com os personagens mais quadradões e a história tanto faz, tanto fez. Por mais que nesse tenham lutas no estilo John Wick, que foi o grande potencial junto da narrativa inicial. Fire Force, que acabou de acabar a primeira parte dessa última temporada, sendo que a segunda já havia sido confirmada e até informada para estrear em janeiro de 2026. Porém, agora a gente tem o dia definido para a última parte geral da história, ficando então para o dia 2 de janeiro de 2026. Que ótima entrada de ano, né? O Katai Naka no Sanken Shinenaru, um anime que você vai poder encontrar dublado na Prime Video. Difícil isso acontecer, principalmente para essa plataforma, mas que já foi também confirmada a sua continuação com a segunda temporada. O que teve muita gente envolvida nela que comemorou no X, o antigo Twitter, o que me faz pensar que ela não estava tão nos planos assim, ou ao menos ainda não havia começado de fato a ser produzida, como acontece em outros tantos animes, como o caso do Debate, onde antes da estreia da primeira já estavam produzindo a segunda. E agora bora para as novas adaptações que foram confirmadas esse mês, que foram bem poucas, um total de 15, só que só 2 delas a gente tem alguma coisa para ver. E como eu sempre faço, os que não tem nada de animação ainda para mostrar, eu deixo eles mais de ladinho e trago em futuros vídeos desse formato quando sair alguma coisa. Entretanto, os únicos que saíram já foram logo com a data de estreia para 2026, sendo o Mao no Musume wa Yasashi Sugiru, que vai ter essa fofurinha aqui, e é um anime mais shield care, como eles chamam, que é mais voltado para uma criação, educação, convivência com uma criança, geralmente tendo como história base algo mais emocionante a uma comédia mais leve. Nessa daqui, a premissa é que o Rei Demônio teve que interromper a invasão
nesse mundo onde estão, porque a filha dele ama a todos independente de quem ou o que seja, e isso não condiz com alguém da sua espécie. Ela gosta de fazer amigo, ajudar os outros e trazer a felicidade a todas as criaturas, incluindo os humanos. E em vez de repreendê-la por isso, no final ele acaba sempre a parabenizando por suas boas ações, junto de outros personagens como o mestre e cuidador da garotinha, que tentam se livrar desse tipo de comportamento dela. E também o filme Konohon o Nusumu no wa, sobre uma garota descendente de uma linhagem de colecionadores de livros que está cercada por eles em todos os aspectos da sua vida. Até o seu bisavô foi quem fundou uma famosa biblioteca no meio da cidade e até mesmo os habitantes locais são todos leitores ávidos. O problema é que ela odeia os livros, mas quando um ladrão desencadeia uma maldição antiga, ela não tem outra escolha a não ser recuperar os livros roubados. Entrando nas próprias histórias que ela despreza, com algumas ajudas inesperadas, deve tentar salvar a coleção de livros e a sua cidade de uma desgraça mágica. Um que ainda não teve trailer, só uma imagem de divulgação, é o anime que vai sair em formato de filme chamado de Ghost, que até o nome ainda é meio provisório, mas como ele é original e ainda vai ser produzido pela Madhouse, pode ser que venha algo muito bom por aí, sendo a história de uma garota corajosa e solitária que se levanta contra a injustiça do mundo para proteger o céu estrelado. Ao longo do caminho, ela começa a mudar através das pessoas que conhece e das emoções que descobre em si mesma. Essa é a sinopse básica que a gente tem até agora, que não dá para entender muita coisa, mas muito provavelmente a narrativa vai ficar em cima do drama, superação e questões de crescimento pessoal. E ainda tivemos outros dois animes que já haviam sido confirmados tempos atrás e agora sim saiu um breve PV, sendo o Goumon Baitokun no Nichijou, com a história se passando em um mundo onde assassinatos e torturas são legalizados e mostra o contraste entre o dia a dia dos funcionários trabalhando em uma companhia de torturas e os momentos calmos que também tem fora da empresa. E ainda o Kaya-chan wa Kouakunai, puxado por uma comédia sobrenatural, meio fofinho ali, aparentemente muito legal, onde temos uma garotinha famosa no jardim de infância por ser uma encrenqueira total, até que uma mulher é colocada para cuidar dela e descobre que a pequenina tem habilidades ocultas, dando aquela aventura de ação e terror ambientada em um jardim de infância. E por último temos as demais informações, que dessa vez são várias, como a questão do Kaiju número 8, que há muitos rumores, principalmente por conta dos trailers já apresentados, que a animação dos personagens estaria levemente melhorada em comparação à primeira temporada. E ainda o fato de que, como é legal, que eles usam bastante as músicas internacionais no anime, tanto na primeira temporada que a gente teve o Abyss, do Youngblood, no episódio especial do Dia de Folga do Capitão Roshina, a gente teve a música tema de encerramento do episódio, foi a Invincible, da banda americana One Republic, e agora para a abertura da sua continuação, a segunda temporada, a gente vai ter ela na voz da cantora Aurora. Olha que legal, eu gosto muito de todas as músicas dela, e o legal ainda é que, assim como a grande maioria das outras, essa daqui também foi feita especialmente pro anime. Na descrição do vídeo eu vou deixar um link do trailer onde toca essa música de fundo para vocês escutarem. O anime Gachakuta, que lança agora dia 6 de julho na plataforma na Crunchyroll, recebeu uma notícia aí muito legal, que ele vai ser totalmente dublado em português BR. Só que o melhor é que a dublagem vai vir junto com o episódio original. Ou seja, se lançar dia 6 o anime, no mesmo dia a gente já tem o episódio dublado em BR. E como Urudo, a gente vai ter o Gabriel Verta, que já fez o Satoru Gojo criança, e o Milo Genius em Mashle, por exemplo. Como o Ending, teremos o Léo Rabelo, que é a voz do Satoru Gojo adulto, o Tailon e até o Noel. O Jujutsu vai estar em peso nesse anime, né? E isso possivelmente vai causar uma certa estranheza num pessoal aí, até porque as outras vozes ainda são mega conhecidas. Onde o Zanka vai ter a voz do Eric Buglé, conhecidíssimo pelo Denji, o Kazuma, até o Muichiro. A Ryo vai ser a Ana Helena, a mesma voz da Izutsumi em Dungeon Meshi. Já a Semil, a maravilhosa personagem de óculos, vai ser com a Isabel Lira, a voz da Soraka. O anime Clivates, que promete ser um dos mais falados da temporada, já que o mangá é incrivelmente bom, aquela pegada Dark Fantasy, e agora no anime
com uma animação puxada no estilo dos anos 90, 2000, só que mais limpa, o que fica sensacional. E tivemos, além da confirmação de ter 12 episódios, essa primeira temporada terá o seu episódio de estreia com mais ou menos 1 hora de duração, o que eu adoro quando acontece isso, porque principalmente nesse caso, dá mais tempo ali para contextualizar esse mundo, os personagens, o que a gente vai ter na história para depois sim, nos próximos episódios a gente ter as demais aventuras do grupo que vai se formar. Tivemos também a confirmação do término de 3 mangás aí muito famosos, um deles na realidade até já finalizou, sendo To You Eternity no dia 4 de junho de 2025, esse que no formato de anime tá para estrear em outubro agora de 2025, a 4ª temporada. Outro que foi informado que terminará nos próximos 2 capítulos é o Kaiju número 8, mais precisamente no número 129. Aí teve gente falando que já estava mais do que na hora, outros querendo mais conteúdo, mas em todo caso, embora tenha sido uma leve surpresa, ainda assim foi um sentimento de aceitação, já que o próprio autor da obra falou que não ia estender mais tanto a história. E isso pode até sinalizar um pedido de término para dizer que a história estava começando a se arrastar demais, então vamos fechar logo isso aí, porque senão vai começar a decair. E realmente teve um pessoal que comentou bastante isso, tá? Que nesses últimos tempos aí a história estava bem arrastada. E o outro que se despede no dia 25 de julho é a obra de arte maravilhosa conhecida nos 4 cantos da galáxia, chamada de Vinland Saga, que depois de 20 anos em serialização, começou lá em 2005, agora vai chegar ao seu fim. O que é tempo pra caramba por uma história, e também o autor aqui falou que já estava com dificuldades criativas para montar esse final e que agora ele vai tentar alguma coisa ali na ficção científica. Todo vídeo de final de mês tem alguma coisa de live action e nesse aqui são 2, sendo um filme live action do anime Windbreaker, que já foi colocado para estrear lá nos cinemas do Japão em dezembro e teve um PV ali, um trailer bem curtinho, só de 15 segundos. E pelo pouco que deu pra ver nesses 15 segundos, que de imagem mesmo acho que foram uns 10 no máximo, é daquelas cenas mais caricatas, então não vai ser aquela mega produção. E ainda um live action do 5 cm per second em formato de filme, que já foi até anunciado para estrear nos cinemas do Japão no dia 10 de outubro de 2025. E para quem não conhece, é uma história de 2 amigos de infância que se separam por causa das mudanças da vida, e mesmo distantes eles tentam manter o vínculo, mas o tempo e a distância vão transformando os seus sentimentos, sendo uma questão mais voltada pro amor, ali pro romance, a saudade e o passar do tempo. Além de um live action que já havia sido anunciado, agora a gente vai ter um anime entre aspas do Death Stranding, confirmada pelo próprio Kojima, o criador do jogo. O projeto está sendo desenvolvido em parceria com o estúdio Line de Los Angeles, tendo uma história original ambientada no mesmo universo do jogo, só que essa é totalmente independente da trama principal. E mesmo ainda sem data de lançamento definida, isso aqui tá com uma expectativa lá nas alturas, até porque o Kojima tá como produtor executivo e supervisionando o projeto de perto. A Shonen Jump, em comemoração ao 10º aniversário da plataforma digital, a Shonen Jump Plus, entrou em parceria com os estúdios Contrail, Production IG e Wit Studio para produzirem animes a partir de alguns one-shots. Para quem não conhece, a grosso modo, a Shonen Jump ela é uma revista japonesa lá de 1968 e semanalmente ela traz ali alguns capítulos de alguns animes bem famosos, como por exemplo Naruto, Boku no Hero e vários outros super conhecidos, e ainda traz algumas outras informações bem legais, como por exemplo ranqueamento de popularidade e várias outras coisas. Aí ela pegou isso e jogou pro digital, chamando de Shonen Jump Plus, para o pessoal acompanhar pelo celular. E ainda tem algumas outras coisas e obras ali especialmente colocadas só para esse formato, como foi o caso do início da incrível obra muito conhecida, o Spy X Family. Já o One Shot, ele é uma história curta com começo, meio e fim, só que ela é contada só em um capítulo, o que varia ali de mais ou menos umas 15 a 60 páginas. E ele serve quase como um teste para os autores iniciantes e os mais experientes também verem se o público gosta daquela história base e aí sim vai virar uma série completa depois. Tanto que várias obras muito conhecidas, como por exemplo Death Note, Naruto, One Piece,
começaram desse jeito. E eu particularmente amo ficar lendo one shot porque são histórias mais variadas e mais rapidinhas pra gente ler. O filme da Virgin Punk, que tem vários vídeos aqui no canal citando e falando sobre, que ele vai ser dividido em 3 partes e tá belíssimo, tá surreal de bonito, com uma pegada de ação bem frenética em dados momentos. Agora a gente teve o anúncio de que o primeiro filme, que veio pro dia 27 de junho, lá no Japão, aqui chega bem depois, né, vai ter 35 minutos. Isso não é um filme, isso no máximo é um OVA. E ainda vai passar no cinema com só 35 minutos? Tá bom. E ainda para finalizar e deixar uma pergunta para vocês que conhecem ou viram o live action do One Piece, o que vocês acharam da aparição do Chopper? Ele veio durante um vídeo promocional da Netflix e aí gerou aquela muvuca, porque vai ser totalmente em CGI e teve muita gente que não curtiu, teve quem gostou. E falando sério, eu gostei, porque podia ter ficado muito ruim, muito pior do que isso. Eu tinha um grande medo desse personagem, mas eu achei bom. Mantiveram de certa forma o visual original, ficou fofinho. O que pode gerar uma certa estranheza é essa questão dos olhos, né? Essa tentativa de deixar puxado para a realidade, não condiz muito com o personagem, parecido com o que aconteceu com o filme do Sonic, que depois voltaram atrás. Isso que eu me questiono, porque ele é bem expressivo, faz muitas caretas, tem tipos diferentes de animações que é utilizada nos olhos dele, no rosto, mas enfim, até agora se saíram muito bem para um live action, então eu acredito ainda que vai dar tudo certo. Mas é isso aí, pessoal, muito obrigado por terem chegado até aqui, espero que tenham gostado do vídeo e me diz aí, deixa nos comentários quais dessas informações você mais curtiu. Não esquece de curtir o vídeo para dar aquela mega força pro canal e se inscrever para não perder nenhuma indicação e novidade sobre o mundo dos animes. Meu muito obrigado e valeu!